E o Conselho Nacional de Justiça vai dar início a um mutirão carcerário que pode soltar muitos presos por porte de drogas. Esse movimento foi tomado após uma decisão do Supremo Tribunal Federal que fixou em 40 gramas o limite para distinguir traficantes de usuários de maconha. Na edição de 2023, esse mutirão, que revisa as ações de todo o país, analisou 80 mil processos e mudou o regime de pena de 21 mil pessoas. Além das prisões por porte de até 40 gramas de droga, o CNJ também vai analisar casos em que a pessoa está presa preventivamente há mais de um ano ou que já cumpriu a pena ou teve a pena prescrita. Esses mutirões foram criados em 2008 e já beneficiaram 80 mil presos com progressão de regime, liberdade provisória e direitos de realizar trabalhos externos. Roberto Mota, queria a sua reflexão. Presos, então, que foram detidos com menos de 40 gramas de maconha ou até 40 gramas de maconha, provavelmente serão soltos. Mota. A gente, nessa notícia, Caniato, a gente sabe e consegue contar quem são os beneficiados. Agora, a gente sabe, mas não consegue contar quem são os prejudicados. Os prejudicados são toda a população brasileira. São os milhões de brasileiros que não cometem crime. O que nós estamos vendo aqui, Caniato, é a materialização de uma pauta política chamada desencarceramento. Essa pauta política tem uma origem marxista e ela se incorporou de uma forma muito forte em boa parte do pensamento jurídico atual do Brasil. É a ideia de que você prender as pessoas é errado. Prender não adianta. O certo é ressocializar. Seja lá o que for que isso significa. Em todo lugar do mundo, durante toda a história da humanidade, só se descobriu uma forma de combater o crime: punindo o criminoso. E a forma mais humana de fazer essa punição é prendendo o criminoso. Nem sempre foi assim. Antigamente, na história da humanidade, se utilizavam outros métodos. Esses métodos foram todos abandonados porque eram cruéis em nome da punição humana, que é a prisão. O sujeito sabe que está cometendo um crime. Crime é escolha. Ele voluntariamente comete aquele crime, sabendo que aquilo é crime, sabendo que vai ter uma pena de prisão esperando ele, sabendo de antemão, Caniato, imagine isso, que as condições das prisões brasileiras são terríveis. Todo mundo sabe disso, inclusive o criminoso. Assim mesmo ele comete o crime. E aí, quando ele deveria encontrar a certeza e a severidade da punição, ele encontra essa atitude do Estado de fazer um mutirão de desencarceramento. E aí, Caniato, eu termino o meu comentário sugerindo às mesmas ONGs que fazem aquele cálculo da letalidade policial que passem a fazer também o cálculo de uma coisa chamada letalidade judicial. A letalidade judicial é o resultado de uma situação em que um bandido que deveria estar atrás das grades, ele está nas ruas, solto, como aquele bandido que assassinou o delegado em São Paulo. Se a gente fizesse esse cálculo da letalidade judicial, eu acho que essa preocupação com letalidade policial, que é um termo profundamente ideológico, vai desaparecer imediatamente. Eu conto com você. A gente vai fazer um rápido break comercial, 1 minuto e meio. A gente vai continuar com esse tema. Os nossos analistas vão trazer as reflexões importantes. 1 minuto e meio. Fique por aí. Os Pingos nos Is. Jovem Pan. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is. Os assuntos mais importantes desta segunda-feira, sempre com a análise dos nossos comentaristas. Antes do break comercial, nós falávamos sobre o mutirão carcerário que será realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, que poderá sim soltar muitos presos por porte de drogas após aquele entendimento do Supremo Tribunal Federal de descriminalizar o porte de quem tem até 40 gramas de maconha. Você, Cristiano Beraldo, que a gente precisa
considerar nesse mutirão que o CNJ vai fazer, provavelmente as pessoas que vão ser beneficiadas. Eu fico pensando no traficante, né, Beraldo, que vendeu, sei lá, quase 1 quilo de maconha em uma noite, mas ele acabou ficando com 30 gramas de maconha no bolso e foi detido justamente nesse momento. Ele já tinha vendido praticamente 1 quilo, muitas porções, mas ele foi pego pela polícia com 30 gramas de maconha, ou seja, ele não era usuário, mas será muito provavelmente beneficiado com a soltura após a análise do CNJ. Beraldo. O seu exemplo é perfeito, Caniato, porque a gente tem que considerar tudo o que aconteceu até esse pobre coitado desse usuário que foi pego com até 40 gramas de maconha ter ido para a cadeia. Porque essa pessoa foi pega pela polícia primeiro. A polícia, que já está cansada de lidar com essa dinâmica de prender para, na audiência de custódia, o sujeito ser solto e no dia seguinte ser preso de novo, ele só pega aqueles que eles estão vendo que realmente não é um pobre coitado, um abobado de um maconheiro. Eles levam adiante aqueles que efetivamente eles estão vendo um potencial criminoso grave. Aí chega, olha só, passou pela audiência de custódia. Ele não estava na estatística daquela metade que vai embora para casa já na audiência de custódia. Aí ele foi preso, ele foi processado, perdeu, foi condenado, está em cana. Então, tudo isso aconteceu para ele em cana. Só que aí, quando se olha o contexto, estão focando no quê? Mas peraí, quantas gramas de maconha ele estava? Não, mas ele tinha 100 mil reais em dinheiro. Não, mas quantas gramas de maconha ele estava? Ah, era 39? Então, tadinho, deixa ele ir para casa. Que ele está lá, tem que gastar o dinheiro dele, que ele estava lá, coitadinho. A mamãe está esperando ele com um jantarzinho quente, vai ter sopinha quente hoje. Tadinho dele, vamos comemorar que ele saiu dessa injustiça de ficar preso por causa de 39 gramas de maconha. Então, assim, vivemos uma loucura, Caniato. Tudo pode, tudo vale. E aí, ao invés de se construir mais cadeia para conseguir colocar mais criminoso em cana, não. Se libera os que estão lá para abrir espaço para os outros que eventualmente possam vir. Então, está tudo errado. Luiz Felipe Dávila, queremos te ouvir também, Dávila. O mutirão do CNJ que poderá beneficiar muitos presos que foram detidos com até 40 gramas de maconha. Como dizíamos no comentário passado, Caniato, é a justiça que não está cumprindo o seu papel. Não respeita as leis do Congresso e não respeita o trabalho da polícia, que encarcera essas pessoas. Prisão boa é aquela que não entra nada, não entra telefone celular, não entra visita íntima. Prisão boa é que também não sai nada. Não sai o criminoso antes de cumprir plenamente o seu regime determinado pela justiça. Por isso, nós estamos num país de inversão de valores. Aqui, a cadeia é esse lugar permissivo, que é a indústria do crime organizado. Preso não fica preso, a justiça solta e o povo continua vivendo na maior insegurança nas ruas da cidade. Não se pode sair com a família, não se pode andar tranquilamente sem medo de ser assaltado, ter seu celular roubado ou ter seu tênis roubado. E aí o que a justiça faz? Não é um mutirão para manter as pessoas na cadeia, é para soltar, é para aumentar o número de criminosos. E quando se solta criminosos assim, você está estimulando o crime e não inibindo o crime. Inibir o crime é fazer cumprir plenamente as penas determinadas pela justiça. O Brasil hoje vive uma absoluta inversão de valores. Aqui, criminoso tem direitos. E a população séria, que trabalha, é honesta, tem apenas deveres. Dever de pagar imposto e dever de aguentar os desaforos da justiça. Seguiremos acompanhando e, claro, qualquer novidade sobre esse mutirão do Conselho Nacional de Justiça, a gente vai trazer em primeira mão aqui na Jovem Pan News.